É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Quero convidar você para que ouçamos juntos e cresçamos na fé através do estudo deste texto que hoje, tenho certeza, vai falar muito ao nosso coração. Eu quero ler com você o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 12 ao versículo 17. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam ali, comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas, quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhes perguntaram: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Quero tirar algumas conclusões com você a respeito do texto que nós acabamos de ler e que temos diante dos nossos olhos. Jesus condena a religião como moeda de troca. É algo muito sério. E nós percebemos aqui que no templo, o texto nos mostra, oportunistas estavam comercializando a fé. Mas Jesus repreendeu-os com toda a autoridade. Ele é a palavra encarnada. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É interessante percebermos a ênfase que o texto dá quando Jesus, citando Isaías, capítulo 56, versículo 7, lhes diz: a minha casa será chamada casa de oração. Jesus enfatiza este ponto em particular. Jesus dá uma importância significativa para as ações que acontecem no templo, para o próprio culto, para o desenvolvimento da religião, para o alimento da fé. Nós percebemos que Jesus Cristo é o cumprimento do que as Sagradas Escrituras já afirmavam antes mesmo do seu nascimento. E aqui o autor sagrado de Isaías é citado pelo próprio Senhor Jesus. Jesus confirma para todos nós que Ele é a palavra encarnada. Ele é o Deus que deixou a sua glória para habitar entre nós, para deixar esta ênfase preciosa de que, se Ele é a palavra, podemos confiar que aquilo que Ele diz, algo como mandamento, algo como precioso para o nosso crescimento espiritual. Apesar de duras, as palavras de Jesus são libertadoras. Jesus não esconde a verdade. Ele é a própria verdade. Inclusive, ainda hoje, a sua palavra permanece a mesma. Aos comerciantes da fé, aos que enganam o povo, aos que exploram a consciência alheia em nome da religião, permanece a mesma palavra. Vocês serão expulsos da presença de Jesus pelo próprio Jesus. Mas ainda há tempo de arrependimento. Ainda há tempo de uma retomada junto aos pés de Cristo, abandonando esta prática nada conveniente e que desagrada tanto ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Então nós vemos aqui numa segunda questão, que Jesus se alegra com o coração sincero. Jesus se alegra com aqueles que admitem os seus erros, que admitem as suas culpas. Veja que interessante. Os cegos e os mancos se aproximaram de Jesus no templo e Jesus os curou. Como é interessante percebermos que aqui também temos uma lição para os nossos dias e muito especial para cada um de nós. Não é fácil reconhecer o quanto somos pecadores. É muito difícil para muitos de nós afirmar que estamos cegados pelo brilho deste mundo,
É muito difícil para muitos de nós assumirmos que somos limitados pelas nossas próprias vontades, que somos limitados pelas nossas próprias ações. Mas a palavra de Cristo, ela é libertadora. Mesmo diante da dificuldade que temos de assumir que somos cegos, vamos perceber juntos que a religião, o texto nos mostra, a religião dos dias de Jesus, ela era uma religião que oferecia apenas uma solução paliativa para os problemas do povo. O que percebemos é que não muda muito dos momentos que nós temos vivido também. A religião atual, será que não tem oferecido a mesma coisa que a religião dos tempos de Jesus oferecia? Apenas uma solução temporária para amenizar os problemas e as dificuldades do agora? Percebamos juntos que, para agravar a situação, nós olhamos por aí denominações, igrejas, que sequer se preocupam com as necessidades do povo, com aqueles que precisam ser socorridos não apenas no aspecto espiritual, mas socorridos em suas necessidades básicas, amparados e auxiliados pela igreja, no que diz respeito a este quesito tão importante, tão fundamental, que é o pão cotidiano. A igreja, ela precisa observar esse aspecto, que o próprio Jesus observou e ofereceu a cura para os que estavam em cegueira por este mundo. Nós precisamos perceber que, ao reconhecer as nossas debilidades e ao reconhecer as nossas fraquezas, estamos expondo um coração sincero. E Cristo Jesus se agrada disso. Mas para aqueles que reconhecem suas debilidades, as suas fraquezas, para aqueles que são sinceros em admitir os seus pecados, as suas culpas, para aqueles que mesmo diante deste quadro sabem que somente em Cristo podem encontrar alívio, Jesus com certeza pode recebê-los para lhes oferecer perdão, para lhes devolver a esperança, para lhes fortalecer a fé. O texto deixa claro que Jesus os curou antes que eles pudessem verbalizar qualquer pedido. Jesus os curou a todos. É interessante percebermos a intensidade das palavras. Não se tratava de uma simples intervenção terapêutica, mas de uma poderosa ação, miraculosa e extraordinária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, o Deus encarnado, manifestou entre os homens não apenas a sua humildade, não apenas os seus ensinamentos, mas Ele manifestou o seu poder e a sua glória entre nós. Ele quer manifestar este mesmo poder nas nossas vidas. Ele quer manifestar o extraordinário. E o extraordinário nem sempre acontece através de uma intervenção miraculosa, de alguém que se vê curado de um câncer. Mas o extraordinário do Senhor Jesus está justamente na maneira como este alguém enfrenta esta enfermidade. O extraordinário de Jesus, muito embora ele tenha poder sobre as dificuldades, poder para amenizar o sofrimento, o extraordinário do Senhor Jesus se manifesta na maneira como nós encaramos o sofrimento e superamos isto na dependência do Senhor. O extraordinário de Cristo, muito embora ele tenha poder para atuar, muito embora ele tenha poder para mostrar às pessoas que ele pode agir diante de uma enfermidade, trazendo cura, trazendo benefício, também pode se manifestar no momento ou na maneira como as pessoas vão enfrentar estas agruras da vida. Deus em Cristo Jesus tem certamente poder para ressuscitar os mortos, mas Ele quer manifestar o extraordinário na maneira como lidamos com as perdas, na maneira como o nosso coração se enche de esperança, quando Ele nos dá ou nos abre a perspectiva de que este mundo é transitório, este mundo é passageiro, e então
O extraordinário se torna ainda mais surpreendente quando percebermos que Ele realiza as coisas segundo a sua glória, que Ele está com o enfermo, que Ele está com o que sofre, que Ele consola os aflitos, que Ele acolhe os desesperados, que Ele ameniza a dor no coração dos angustiados e que lhes dá a certeza de enfrentar este momento na dependência dele mesmo, porque Ele também experimentou o nosso sofrimento, Ele suportou as nossas iniquidades e Ele carregou sobre si os nossos pecados. Jesus Cristo com certeza se alegra com aqueles que manifestam um coração sincero. Confesse as suas culpas, derrame-se na presença de Jesus, coloque-se diante dele para ouvir a sua voz, para que ele realize o extraordinário no seu coração. O extraordinário nem sempre está nas questões que possam acontecer ao teu redor. É muito mais profundo, é muito mais intenso. Cristo quer realizar o extraordinário a partir da mudança que Ele quer fazer no teu coração, na tua vida, no teu interior. E por fim, nós temos aqui um terceiro aspecto do texto. Jesus repreende os preconceituosos. Perceba que o texto nos traz o seguinte: no momento em que Jesus estava no templo, as crianças começaram a se alegrar. As crianças, a ênfase do texto até nos mostra, elas gritaram, louvaram na presença de Jesus, dizendo: Hosana, bendito seja o filho de Davi. As criancinhas, naqueles dias, eram treinadas para que pudessem honrar e amar ao Deus Todo-Poderoso. E Deus, através do seu Espírito Santo, lhes deu naquele momento a oportunidade de contemplarem a Cristo Jesus e de imediatamente reconhecê-lo como aquele Rei bendito, Salvador, Senhor de todas as coisas, que age com soberania absoluta. Nós percebemos que diante deste cenário, os preconceituosos se levantaram. Quem eram os preconceituosos? Eram os adultos. Eram os responsáveis pelo cuidado da religião, mas que acabaram negligenciando esta função importante na vida deles, que deixaram de observar os mandamentos do Senhor. Será que hoje não temos vivido uma situação calamitosa por conta desta negligência? Nós temos o dever de ensinar os nossos meninos, as nossas meninas no caminho de Jesus e aprender com os seus ensinamentos. Os nossos meninos, as nossas meninas, infelizmente estão crescendo, influenciados pela pornografia. Os nossos adolescentes, os nossos jovens estão entregues aos vícios, à promiscuidade, à imoralidade. Jovens que são rebeldes, jovens que vivem o mundanismo, o liberalismo. Infelizmente, nós estamos observando o quanto os filhos estão se criando distantes dos pais, mas tão perto dos youtubers que estão por aí, destes que são taxados de formadores de opinião, quando na verdade eles estão simplesmente expondo as suas ideologias perigosas, perversas, danosas, e desta forma acabam inoculando o veneno da mentira, da falsidade na vida dos nossos meninos e meninas, dos nossos adolescentes, que às centenas estão se perdendo dia após dia para todas essas questões tristes e trágicas. Você que tem os seus filhos ao seu redor, decida abençoá-los, decida modificar a tua postura, o teu comportamento e ensine aos teus filhos, às tuas filhas, as verdades desta palavra libertadora, que são necessárias, que nos trazem vida, que nos trazem a redenção. Eu quero concluir nessa hora, olhando mais uma vez para algumas questões levantadas por este episódio que Jesus, em seus últimos passos em direção à cruz, viveu e nos oportunizou grande ensinamento. No templo,
o texto nos mostra. Havia louvores, apesar do oportunismo religioso. No templo havia louvores, apesar dos preconceituosos. Por que o texto nos mostra que todas essas ações faziam parte do contexto do templo? Porque Jesus estava presente. Jesus estava presente. Este é o ponto fundamental do texto. A palavra de Deus nos diz que nós podemos ser este templo santo e bendito do Senhor, onde Cristo Jesus quer habitar, onde Cristo Jesus quer reinar. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, está registrado: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que vocês não são de si mesmos? Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Você é o templo. Deus quer imensamente habitar o teu coração. Deus quer imensamente tomar o coração dos teus filhos, das tuas filhas, para transformá-los num templo cheio da sua riqueza, cheio da sua bondade, num templo onde haja cura, onde haja libertação espiritual, onde a cegueira possa cair por terra, onde aqueles que estão manquitolando na fé possam se levantar e assim exprimir todo o louvor que é proveniente do próprio Jesus, declarando a Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Este é o convite da palavra de Deus neste dia, neste momento, e que esta mensagem faça parte da tua reflexão todos os dias. Nós somos templos vivos, trabalhados pelo próprio Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos dê o privilégio, a riqueza de entregarmos o nosso coração, para que nosso corpo possa ser de fato santuário, habitação do Deus vivo, para a glória do seu nome. Amém.